eu sou a Bia Rosante, vocês estão na Atitude Literária, sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês que eu, enfim, li um clássico da literatura e que eu não poderia estar mais feliz, que foi Drácula, do Bram Stoker. Gente, eu ainda não acredito que eu finalizei essa leitura, eu ainda não acredito que, enfim, eu peguei este livro incrível, maravilhoso para ler e hoje poder estar aqui conversando com vocês. É assim, impressionante. Enfim, li. Li nessa edição da Dark Side, eu acho que é importante falar pra vocês sobre essa edição também. Ela tá muito bonita e não é só o visual dela que tá muito bacana, como todo o contexto, todo o conjunto da obra. Essa edição, ela traz notas de rodapé, apresentação, comentários, ela traz muito, são mais de 100 páginas de conteúdo extra, com contos, com detalhes feitos pelo próprio autor durante a revisão dele para a publicação da obra. Então, tá, é uma edição completa e muito, muito, muito incrível mesmo. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Drácula, na verdade, me surpreendeu de diversas maneiras, principalmente porque eu tinha uma visão muito pré-estabelecida do que eu julgava ser Drácula, do que eu julgava ser a sua história. Então, quando eu fui ler o livro, eu já tinha algumas ideias do que eu pensei que eu iria encontrar, quando na verdade não foi nada disso. Tudo que eu tinha construído ao longo da minha vida baseado em filmes acabou sendo caído por terra realmente, literalmente, porque a começar com o livro, ele é Drácula, é sobre o Drácula, mas não é contada pelo Drácula. Aqui a gente tem uma narrativa epistolar, então ela é toda, a construção narrativa, o enredo, é todo feito por meio de cartas, diários, relatórios, telegramas, e só. Ela é totalmente feita por isso. E a gente acompanha esses diálogos através de cartas, através de diários, a narrativa inteira. Em nenhum momento, nenhum desses arquivos é de fato do Drácula, e sim das pessoas que estão ali à volta da história. Então é muito interessante você começar por esse tipo de narrativa. Então isso já me surpreendeu bastante e não foi um ponto negativo, tá? Muito pelo contrário, eu achei até muito interessante para a história ter essa construção, porque eu julguei muito original. Até então eu não tinha visto nada disso na literatura. Então foi muito legal mesmo. Outra coisa que eu acho bacana falar, porque eu nem falei pra você, o que é o Drácula, tá? Vamos lá. Então, a história do livro do Bram Stoker, do Drácula, começa porque a gente tem um conde, ele é da Transilvânia e ele quer se instalar na Londres vitoriana. Então, ele faz todo um processo para ele poder ir até lá. Quando ele chega lá, algumas coisas começam a acontecer e algumas pessoas, como Van Helsing, que é um médico que já tem um certo conhecimento do que seria essa movimentação estranha ali pela região, desconfia do que possa ser um vampiro. E então, esse grupo de amigos, esse grupo de pessoas que foram afetadas direta e indiretamente pelo Drácula, começam uma caçada contra ele. E a gente acompanha essa caçada, essa jornada. Então, por mais que o Drácula não seja um personagem, eu vou dizer, ativo, sabe? Ele não narra a história dele, ele não conte a história dele, ele tá presente o tempo todo. Porque ou eles estão pensando no Drácula, ou eles estão conversando sobre o Drácula, ou eles estão fugindo do Drácula, tramando com o Drácula. Então é tudo sobre o Drácula, é tudo a respeito do Drácula, mas sem que o Drácula seja a pessoa com voz de fato na história. E isso pra mim foi uma sacada muito inteligente do Bram Stoker, porque se a gente parar pra pensar que a obra foi publicada em 1879, gente, as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje, elas não tinham essa gama de informação que temos hoje. Hoje nós sabemos, quando você fala vampiro, a gente já logo associa a um sugador de sangue, a vários filmes, a várias histórias. E naquela época eles não tinham nada disso, então dar voz para um Drácula seria muito complicado pro Bram, eu imagino. Então foi muito genial como ele construiu essa narrativa, como ele fez do Drácula um dos maiores vilões da literatura, né? E não só da literatura, como de muitos filmes depois.
Gente, só com relatórios e cartas escritos pelos outros. Então, na verdade, nós temos em torno de 7 personagens principais, porque eu acho que a história ela não tem um personagem principal, ela tem personagens. Então, nós temos 7 ali, que é a Mina, o Van Helsing, a Lucy, o Arthur, o Jonathan, o Kinsey e o Suyar, que é um doutor. Então, a história vai se passar Transilvânia, Londres vitoriana, vai se passar num manicômio, num sanatório e em cemitérios e alguns castelos, né? E a gente vai acompanhar essa jornada dessas pessoas que eu mencionei pra vocês, tentando identificar e descobrir como que o Drácula se movimenta, como que ele age, e isso é muito, 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 muito incrível mesmo. Outro fato muito interessante na história é que nós temos a Mina, que é uma personagem muito ativa e muito... Como é que eu não sei que palavra que eu posso colocar aqui pra vocês agora, mas ela é de certa forma elevada na narrativa e ela é uma mulher. Obviamente que pelo período em que a obra foi escrita, né, naquela época, as mulheres não eram vistas como pessoas pensantes, né? Então, quando você tinha uma mulher que nem a Mina, que é inteligentíssima, que é altruísta, que é uma pessoa de mente rápida, de raciocínio lógico, que desvenda as coisas com muita facilidade, Van Helsing, que é o doutor dessa história, ele fica muito assim, impressionado com essa mulher. E às vezes, quando ele quer exaltá-la, ele até compara um homem. Então, tirando esses pequenos detalhes, eu achei que a história foge do machismo da época e a gente nos deparamos com um Bram Stoker fora da caixinha, com um Bram Stoker à frente do seu tempo, que já enxergava a mulher como uma figura sagaz, como uma figura determinada, corajosa, forte, inteligente, e ele representa muito isso na Mina, que é uma protagonista aqui dentro do livro que, tipo, ela vai ditar praticamente o ritmo da história e muito do que vai acontecer ali. E isso foi muito interessante. Nós também temos o Jonathan, que é o marido da Mina, o noivo dela na trama, e tudo que acontece com ele vai passar por situações. Temos o Van Helsing, que é incrível na trama, toda a inteligência dele, a forma como ele se comunica é engraçado, porque a gente vai lendo, a gente percebe que a forma como ele fala é um pouco diferente dos demais personagens, e isso também foi bem legal. Eu acho que o Bran, ele teve muita sensibilidade e muita inteligência na hora de construir essa narrativa, e ele construiu com maestria. Ele entrega uma obra que fica... Quando a gente termina de ler, a primeira coisa que você pensa é que, tipo, caramba, eu entendi o peso que essa história tem, eu entendi o porquê que ela é tão relevante, eu entendi porque ela tornou o Drácula tão famoso, porque apesar do Drácula do Bram não ser o primeiro livro sobre o vampiro, ela foi o que de fato consagrou essa história, ela foi o que de fato levou a história adiante, levou aí pras cabeças, né? Então é muito, muito, muito legal mesmo. Quem não se aventurou por esse livro, gente, precisa conhecer. Quero ressaltar que não é um livro de terror, tá? Você não sente medo, você não sente pavor. Eu acho que você sente uma angústia, você sente um pouco de... por causa da adrenalina que a história vai trazendo em alguns pontos, apesar dela ter uma narrativa meio que linear, a história tem alguns picos em que você fica angustiado, em que você fica preocupado, em que você fica com medo, apreensivo, mas medo não. Então, se você tinha medo de ler Drácula, pode se jogar sem medo nenhum, porque não é terror. Eu julgaria que a história tá mais ali entre um suspense e um mistério. Tem cenas incríveis, tem cenas emocionantes, tem cenas tristes, tem cenas que te causam um certo pavor, uma certa repulsa, mas é muito interessante, porque o Drácula é sim um vilão, é pintado como tal, é um vampiro que aterroriza. A única ressalva que eu tenho em relação a essa história, e é com dor no coração, é porque eu, apesar de ter gostado muito da construção narrativa e da forma como o autor apresentou o Drácula pra gente, senti falta do Drácula. Eu não sei se é pela construção que eu já tinha na minha cabeça, pelos filmes que eu já assisti, ou por toda a carga de conhecimento que eu tenho a respeito do vampiro, eu imaginava que a história traria o próprio Drácula, sabe? Ele atuando ali, tipo, seria um livro mais sanguinário. Eu acho que por sempre ter sido vendido como um livro de horror pra mim, eu sempre imaginei que seria uma trama com muito sangue, com muito pavor, com muito medo, com muito pânico, com muito tudo. E quando eu li, eu descobri que não era bem assim. Apesar da gente ter a sua cota ali de medo,
de desespero, de medo no sentido da angústia, entendeu? De você ficar um pouco angustiado, de você ficar um pouco apreensivo. A história, ela não te aterroriza, ela não te perturba, sabe? Não é uma coisa que te tira o sono, que te deixa com medo, querendo dormir de cachecol, sabe? Mas foi muito interessante. No final das contas, depois de discutir com algumas pessoas com quem a gente estava lendo o livro em conjunto, a gente chegou a essa conclusão de que, apesar de sentirmos falta do Drácula, ele de fato não faz falta para a história. Ter ele como narrador ou não na leitura, né, não tornou o livro melhor ou pior, tá? Então fica aqui essa super dica, gente. É um clássico atemporal, uma escrita incrível, muito original e que me deixou assim querendo ler mais coisas do Bram Stoker. É incrível mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, que eu vou ficar muito feliz. Não esquece que eu estou aqui sempre aguardando sugestões de vídeo que vocês querem ver por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!